estender as mãos sobre eles, irmãos, que eles vão ter o culto, a palavra deles, em nome de Jesus. Senhor, Deus e meu Pai, abençoa as crianças nessa noite, Senhor. Obrigado pela vida de cada uma delas aqui na tua casa. Pai, abençoa o culto, Senhor, a palavra, a aula que elas terão ali na classinha. Que o teu nome seja glorificado também ali, Senhor, na vida delas. Pai, abençoa a professora e a aula, Senhor, que foi preparada, que seja uma aula abençoada, que entre no coração deles e eles jamais se esqueçam, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podem ir devagarzinho. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Como é bom estarmos na presença de Deus, como é bom a gente poder cultuar a Deus nessa noite tão abençoada, noite essa que Ele preparou para mim e para você. Eu confesso que quando os irmãos louvavam, quando os irmãos entregavam o seu louvor a Deus, algumas coisas vêm me passando pela mente. Quanto é poderoso o nosso Deus, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele tem trabalhado a favor das nossas vidas. E muitas das vezes nós olhamos para as nossas vidas, olhamos para as circunstâncias que estavam à nossa volta, e nós achamos que Deus, Ele não pode mudar. Deus é grande, e com certeza as mãos dele estão estendidas sobre a minha e sobre a sua vida. Que as misericórdias dele nessa manhã se renovaram sobre a minha e sobre a sua vida. E por isso nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia comigo. Um texto muito conhecido da palavra do Senhor, livro de João, capítulo de número 5. Livro de João, capítulo de número 5. Livro de João, capítulo de número 5. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para você e para mim nessa noite. E passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes agia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, se pôs a andar. Aquele dia era sábado. Vamos orar? Pai, nessa noite mais uma vez nós queremos te agradecer, mais uma vez nós queremos bendizer o seu nome. Queremos nessa noite mais uma vez, Senhor, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por esse momento, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo a qual o Senhor tem nos proporcionado a estarmos na tua presença, aprendendo do Senhor. Que nesse tempo, ó Deus, nós possamos aproveitar e trazer sobre nós tudo aquilo que o Senhor tem reservado, Pai. Guarda nossas vidas, livra o nosso pensamento nesse momento, Senhor, de outras coisas a não ser estar, ó Deus, prestando atenção na tua palavra, e que a tua glória se manifeste nessa noite no nosso meio. Mais uma vez sou grato por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Este texto, com certeza, ele é o texto mais emocionante do livro de João. Esse texto, ele relata a passagem
de um homem que há muito tempo estava esperando um milagre, estava esperando uma cura. O texto relata que esse homem era um homem já que há 38 anos esperava pela sua cura, esperava pela sua vitória, esperava por aquilo que ele tanto desejava no seu coração. Mas olhando para esse texto, né, que é um texto muito emocionante, que é um texto, né, que relata a história desse homem, mas também é um texto que nos ensina muito com relação a esperar naquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Hoje à tarde eu confesso que ainda fiquei até um pouco surpreso, porque o pastor conversou comigo, já era ali por volta de um meio-dia e meio, e ele disse, hoje você ministra. E eu fiquei até um pouco surpreso, porque ele avisa no dia, mas ele avisa um pouco mais cedo. Mas hoje... E eu fui para casa e eu já estava com esse texto no coração, então eu comecei a meditar nesse texto. E eu comecei a olhar para esse texto e comecei a trazer esse texto para os dias de hoje. Eu comecei a olhar para esse texto e comecei a ver o quanto Deus ele tem tomado conta de nós. O quanto Ele tem, investido nas nossas vidas. Então eu comecei a olhar para esse texto e eu comecei a aprender algumas coisas importantes para que nós venhamos a alcançar, ou sermos alcançados pelas bênçãos de Deus. Eu costumo dizer que nós vamos ser alcançados, porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor vão nos alcançar. E se nós temos algo de promessas feitas de Deus sobre a nossa vida, nós podemos descansar, porque então elas vão nos alcançar. Elas vão ser derramadas sobre as nossas vidas. Elas vão acontecer nas nossas vidas. Mas para isso nós precisamos estar atento na palavra de Deus. Estarmos atentos aos ensinamentos da palavra do Senhor. Estarmos atentos naquilo que Deus tem reservado e programado para as nossas vidas. E olhando para esse texto, eu comecei a ver algumas lições importantes. Lições que nos ensinam a ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre as nossas vidas. Afinal de contas, esse homem aqui era um homem que estava há muito tempo esperando a sua bênção acontecer. Ele estava há muito tempo esperando que a sua vitória pudesse chegar sobre a sua vida. E olhando para esse texto, eu volto a repetir, eu aprendo muito. E no versículo 5, a parte A diz assim: estava ali um homem enfermo. Primeira lição que eu quero deixar com os irmãos nessa noite, primeira lição que Deus me ensinou nesse dia, através dessa palavra, que nós precisamos estar no lugar certo. O texto diz que o homem estava ali. Esse homem, ele poderia estar em vários lugares. Esse homem, ele poderia estar na sua casa. Esse homem enfermo, ele poderia estar nas ruas. Esse homem enfermo, ele poderia estar à porta do templo, implorando pelas misericórdias de alguém, de pessoas que pudessem estender as mãos sobre a vida dele, que pudesse ajudar ele naquilo que ele estava precisando. Esse homem, ele poderia estar, por mais que a sua vida fosse uma vida cheia de problemas, por mais que a sua vida fosse uma vida cheia de enfermidade, ele poderia estar na sua casa, no conforto. Ele poderia estar em muitos lugares. Mas esse homem estava ali. Ali aonde? Aonde ele estava vendo o recurso, onde ele estava enxergando as bênçãos de Deus. Primeira lição que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Eu queria que se você se colocasse no lugar desse homem. Eu queria que você imaginasse você no lugar desse homem.
será que você estaria perto do tanque? Será que você estaria vendo com os olhos espirituais a sua bênção chegando? Agora você volta para os dias de hoje. Você já foi lá, você já se colocou no lugar daquele homem. Agora volta para os dias de hoje. E eu te pergunto, aonde você está hoje? Porque muitas das vezes nós queremos que as bênçãos de Deus nos alcancem. Muitas das vezes nós queremos que os milagres de Deus aconteçam sobre a nossa vida. Mas você sabia que para os milagres de Deus acontecer sobre as nossas vidas, você sabia que para que as bênçãos de Deus possam nos alcançar, também há da nossa parte algo a ser feito? Há da nossa parte algo a ser construído para que as graças, para que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre as nossas vidas. Muitas das vezes nós oramos para Deus, para que Deus abra as portas para nós. Nós muitas das vezes oramos a Deus para que Deus nos prepare algo melhor, mas nós não fazemos a nossa parte. A palavra oração, ela já diz tudo. Você ora, mas ao mesmo tempo você está em ação, fazendo a sua parte. Nós precisamos estar no lugar, querido, no lugar certo. E o lugar certo para mim e para você, para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas, é na presença de Deus. É fazendo a nossa parte, é buscando na presença de Deus aquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas. E eu comecei então a olhar para esse texto, eu falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Porque muitas das vezes eu quero algo melhor para a minha vida, mas eu não faço a minha parte. Eu oro, me sento no sofá, me deito no sofá e fico esperando. E fico esperando as coisas acontecer. Nós precisamos estar em algum lugar, querido, e esse lugar é na presença de Deus, buscando a face de Deus e vendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse homem poderia estar em qualquer lugar, mas ele estava aonde? Aonde a bênção, aonde ele estava vendo os resultados acontecendo. Muitas das vezes nós oramos a Deus, pedimos para Deus algo na nossa vida. Falamos para Deus, Senhor, abre uma porta melhor de emprego para mim. Mas não fazemos o nosso currículo. E vamos naquela empresa, vamos naquele lugar onde nós achamos que é tão bom. E não fazemos a nossa parte. Senhor, eu queria, ser mais usado pelo Senhor na igreja. Senhor, eu queria ser mais usado pelo Senhor, porque há pessoas necessitando da sua palavra, há pessoas que ainda não conseguiram ouvir a sua palavra. Senhor, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para que o seu evangelho seja anunciado? E Deus simplesmente diz para nós, aprende de mim. Mas nós não queremos aprender de Deus. Nós não queremos ser levados pelo Espírito Santo a aprender algumas coisas nas nossas vidas. Nos contentamos com aquilo que nós recebemos, nos contentamos com aquilo que está nas nossas mãos, nos contentamos com aquilo que parece que não vai mudar. E nós queremos mudança. Nós queremos ver transformações. Nós queremos ver cura acontecendo no nosso meio, mas nós não fazemos a nossa parte. Que lugar você está nessa noite? Você não está aqui simplesmente dentro de um lugar aonde nós chamamos de igreja. Você está na presença de Deus, o todo soberano, aquele que tem controle da sua e da minha vida, aquele que está a ponto de derramar cura, libertação, aquele que está a ponto de derramar o seu querer sobre as nossas vidas. Você e eu não viemos aqui nessa noite para termos algumas horas
fora da nossa casa. Não, nós viemos aqui porque nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, e nós confiamos, e nós acreditamos, e nós temos a certeza que nós estamos no lugar certo. Agora eu te pergunto, por que nós temos a certeza que nós estamos no lugar certo somente aqui? Por que nós temos a certeza que os milagres de Deus vai acontecer somente aqui? Em que lugar você está? Em que lugar você tem colocado a sua vida? Será que o lugar que você tem andado, será que os caminhos que você tem trilhado são caminhos certos? São caminhos preparados por Deus? São caminhos que te levam próximo de Deus? Nós devemos analisar a nossa vida. Será que nós estamos no lugar certo? Né? Deus, Ele fará as coisas acontecer sobre as nossas vidas. Deus, Ele vai fazer que as suas promessas se cumpram sobre a nossa vida, porque Deus não é um Deus de mentira. Ele é um Deus verdadeiro. Mas Deus, Ele precisa achar em nós algo diferente. Deus, Ele precisa ver em nós pessoas que estão dispostas a mudar. Pessoas que estão dispostas a crescer. Pessoas que estão dispostas a caminhar. Nós muitas das vezes queremos receber os milagres, mas nós não saímos do nosso conforto. Nós não pagamos o preço. Queremos ser abençoados por Deus, mas quando Deus requer de nós alguma coisa, nós batemos em retirada. Nós dizemos: não, eu não, Senhor, eu não. Se nós estamos na presença de Deus, querido, se nós estamos vivenciando as coisas de Deus, nós estamos no lugar certo. Certo. Nós estamos no lugar a qual Ele tem preparado para as nossas vidas. Primeira lição: esteja no lugar certo, querido. Aquele homem estava no lugar certo. Ele estava na hora certa. Mas havia mais um probleminha. Muitas das vezes nós estamos no lugar certo. Muitas das vezes nós estamos fazendo as coisas certas. Muitas das vezes nós estamos caminhando nos caminhos certos. Muitas das vezes nós estamos fazendo a nossa parte. Assim como aquele homem estava fazendo. Aquele homem estava no lugar certo, mas tinha um problema: o tempo. O texto ele diz assim, ó: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos. O que eu aprendo aqui? Espere o tempo certo de Deus para a sua vida. Muitas das vezes nós falamos: estamos no lugar certo, mas está demorando demais a acontecer. Estamos no lugar certo, mas o meu milagre está tardando demais. Estou no lugar certo, mas o irmão chegou aqui bem por último do que eu e já recebeu. Está no lugar certo, querido. Não vai dizer que as coisas vão acontecer do nosso jeito, rapidamente. Estar no lugar certo também nos leva a depender de Deus na nossa vida. Aquele homem havia 38 anos. Dia após dias, aquele homem ia para o tanque. Dia após dia, aquele homem ia para perto da bênção. Ia para perto da sua vitória. Ia para perto da sua conquista. Nós não temos que fazer as coisas acontecer do nosso jeito. Muitas das vezes nós começamos a achar que Deus está demorando.
Nós começamos a achar que Deus não vai resolver os nossos problemas, nós começamos a achar que Deus não é a solução para os nossos problemas, então nós começamos a meter os pés pelas mãos, fazermos coisas erradas, fazer coisas que não agradam a Deus. Achamos que nós temos o poder de resolver a nossa situação. E nós então adiantamos o tempo de Deus na nossa vida. Muitas das vezes, quando eu falo tempo de Deus, eu não digo só para os problemas, não. Porque nós achamos que, por estar demorando tanto esse problema ser resolvido, Deus se esqueceu de nós, não. Deus está nos dando a oportunidade, a cada dia que nós passamos diante de um problema, a dependermos mais dEle sobre as nossas vidas. Deus está nos dando a oportunidade de, a cada dia que nós passamos diante das nossas dificuldades, aprendermos que Ele é suficiente sobre as nossas vidas. Deus está nos dando a oportunidade de termos a certeza que mesmo passando por lutas, por provações, por dificuldades, a nossa vitória vai ser certa. Deus não está nos dando a oportunidade, no tempo de Deus, porque Ele quer que nós venhamos a receber aquilo que Ele tem reservado para nós de uma maneira especial. Eu não sei há quanto tempo você está esperando um milagre na tua vida. Eu não sei há quanto tempo você está esperando algo acontecer sobre a sua vida. E talvez você chegou aqui hoje dizendo assim, está demorando demais, as coisas não estão acontecendo como era para acontecer. Olha o exemplo desse homem. 38 anos esperando a sua vitória, esperando a sua conquista, esperando a sua cura, esperando por algo que ia o libertar daquela situação. Conhecemos a palavra hoje. Ouvimos algo tremendo de Deus em dizer, Jesus te ama, o Senhor é seu pastor e nada te faltará. E nós já então começamos a dizer, se Ele é o meu pastor e nada vai me faltar, por que está me faltando tal coisa? Por que está me faltando isso? Por que está me faltando aquilo? Não está nos faltando nada, sabe por quê? Porque nós já temos aquilo que nós precisamos, o Senhor Jesus nas nossas vidas. O tempo de espera, querido, é um tempo a qual nós vamos se amadurecendo. Eu não sei quantos anos de evangelho você tem. Eu não sei o quanto tempo você tem estado na presença de Deus, tem estado nesse lugar certo, na presença de Deus. Mas uma coisa eu te digo, pelo tempo de evangelho que eu tenho, pelo conhecimento de Deus que eu tenho, pelo tempo que eu estou neste lugar, na presença de Deus. Quando eu digo neste lugar, não é neste lugar, nesse recinto, é na presença de Deus, no lugar certo. Eu já tive muita decepção. Eu já tive que passar por muitas dificuldades. Já tive que passar por muitas lutas. Já tive que passar por muitas provações. Algo que aos olhos humanos poderiam dizer assim, chega, vou desistir. Não quero mais. Mas uma coisa eu me alegro o coração. O Senhor me livrou de todas. Mas se você então já recebeu todas as promessas de Deus para a sua vida, as que Ele prometeu até agora já se cumpriram. E eu sei que Ele tem prometido vão se cumprir, mas é no tempo dEle. É no cuidado dEle. Estar no lugar certo não quer dizer que tem que ser do seu jeito, na sua vontade, no seu tempo. É na vontade de Deus, é no tempo de Deus. 38 anos esperando, querido. 38 anos esperando para se levantar. 38 anos esperando para caminhar. 38 anos esperando algo acontecer na vida dele. E nós, com 2 semanas, já queremos desanimar. Já queremos sair do lugar certo, da presença de Deus.
Já queremos sair, já queremos dizer assim: meu Deus, aqui não acontece nada, aqui nada se move, aqui nada acontece, eu vou para lá. Para de viver no testemunho dos outros, comece a viver o seu testemunho de vida, comece a viver a sua transformação diante de Deus, comece a viver o tempo de Deus agora sobre a sua vida. Não fique preocupado. Porque o irmão foi para lá, e o irmão já ganhou tudo que ele almejava ganhar, eu vou para lá também. Meu irmão, não é o espaço físico que opera milagre, é o dono do espaço físico que opera milagre, o Senhor Jesus. Não é correndo para lá, não é correndo para cá, não é indo para lá, não é pegando, eu peguei aqui, brinquei com os irmãos, não é pegando isso aqui que as coisas vão acontecer na sua vida. As coisas vão acontecer na sua vida porque Deus assim quer. E é no tempo dele. Irmão, hoje é noite. Está esperando uma bênção, irmão? Qual é a bênção que você está esperando, irmão? É algo na sua vida sentimental? Toma, irmão. Não é assim não, querido. Não é assim não. É no tempo de Deus, é na vontade de Deus, é na presença de Deus, é no querer de Deus. Esse homem aqui esperou 38 anos. E não veio abaixar a sua cabeça. Ele não veio a desanimar. Ele viu muitos milagres acontecendo naquele lugar. Ele viu muitas pessoas enfermas sendo curadas naquele lugar. Ele viu muitas pessoas se levantando naquele lugar. Ele viu muitas pessoas conquistando naquele lugar. Pois ele disse assim: eu vou permanecer firme aqui, porque a minha hora vai chegar. A minha hora vai chegar. A minha hora de conquistar, ela está próxima. A minha hora de avançar está próxima. Eu não vou se curvar diante desse problema. Eu vou continuar firme, esperando o tempo que for preciso para esperar. Mas eu não vou sair desse lugar. Eu não vou sair da presença desse lugar. Porque nesse lugar eu sei que está a minha salvação. Nesse lugar eu sei que está a minha conquista. Nesse lugar eu sei que está a minha vitória. E nós então se desanimamos. 2 semanas nada acontece. 3 semanas o negócio já começa a apertar. Na 4ª semana nós já começamos a colocar Deus na parede. Na 5ª semana nós já dissemos: Senhor, não quero mais nada. Porque aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor não cumpriu sobre a minha vida. Deus, Ele tem poder para fazer agora. E tem poder também para fazer no futuro, querido. Agora, o que nós precisamos é estar no lugar certo. Na presença de Deus. Fazendo a vontade de Deus. Abrindo a nossa boca e testemunhando o que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Muitas das vezes você vai conversar com pessoas. E a pessoa diz assim: Senhor, sabe por que não estou indo mais? Porque não mudou nada. Não mudou a circunstância. Não mudou a enfermidade, não mudou o casamento, não mudou nada. Mas o que você está fazendo? Nada. Nós temos que fazer a nossa parte e esperar no tempo de Deus. Porque no tempo de Deus não tem derrota para ninguém. No tempo de Deus todos nós somos vencedores. Todos nós somos conquistadores. Mas é no tempo de Deus. 3ª lição. O versículo 7 diz assim, vou guardar aqui meu papelzinho. Versículo 7 diz assim: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou descer, outro antes de mim desce. Então, olha que palavra maravilhosa de Deus para mim e para você nessa noite. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Primeira lição que nós aprendemos com esse texto: nós precisamos estar no lugar certo. O lugar certo é na presença de Deus. Segunda lição:
nós temos que esperar o tempo de Deus, esperar a vontade de Deus na nossa vida, esperar que o tempo de Deus aconteça sobre a nossa vida. E a terceira lição: conte com as pessoas certas. Conte com a pessoa certa. Né? Então, essa é a terceira lição. Quando nós entendemos que nós precisamos contar com as pessoas certas, as coisas começam a fluir melhor na nossa vida. Querido, no lugar certo, no tempo de Deus, tem pessoas prontas para nos ajudar. Tem pessoas prontas para estender as suas mãos e dizer para mim e para você: não se preocupa não, estou caminhando com você. Não se preocupa não, eu estou junto com você. O grande problema na minha e na sua vida é que muitas das vezes nós abrimos o nosso coração para pessoas que não têm condição nenhuma de nos ajudar. O texto está dizendo aqui que um monte de gente passava por ali, querido. Um monte de gente. Um monte de gente via aquele homem na situação que ele estava. E eu me vejo no lugar daquele homem quando as dificuldades, quando as lutas, quando parece que as coisas vão se fechando de uma maneira que eu não vejo mais nenhuma solução. Então eu preciso que pessoas me ajudem. Então eu me coloquei no lugar daquele homem. Muitas das vezes nós estamos numa situação que nós olhamos o irmão vindo, nós falamos: é aquele que vai me ajudar. É aquele ali vai me colocar lá dentro do tanque para que eu possa receber a minha cura. Aí aquela pessoa passa por ele, olha e diz: olha, eu não posso te ajudar. Aí ele olha para o outro irmão e diz assim: puxa vida, aquele ali vai me ajudar. Aquele vai me ajudar. Aquele ali tem potencial, ele tem conhecimento, aquele ali ele tem, sabe, a vida financeira bem ajustada, ele vai me ajudar e ajudar muito. Aí aquela pessoa passa e diz assim: ó, não posso te ajudar. E vai passando pessoas, e vai passando pessoas, e vai passando, e vai passando. Aí de repente, vem um lá. Aí nós olhamos para ele e dizemos assim: aquele ali não. Aquele ali não tem condições nenhuma de me ajudar. Nossa, aquele ali, eu não vejo ele no meio de pessoas, eu não vejo ele conversando, eu não vejo ele, sabe? Se ele não faz isso, não vai ser para mim que ele vai fazer. Aí aquela pessoa chega e diz assim: do que você está precisando? Aí ele olha espantado para a pessoa e diz assim: olha, o que eu estou precisando, acho que você não vai poder fazer. Porque todas as vezes que a água é mexida, ninguém me coloca lá dentro. Todo mundo vira as costas para mim. Aí essa pessoa, na autoridade de Deus, diz assim para você: levanta, anda. Eu não tenho nem ouro e nem prata, assim como Pedro e João não tinham. Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. É essas pessoas que têm que estar do nosso lado, querido. Pessoas que confiam em Deus, pessoas que acreditam no milagre de Deus, pessoas que vivenciam, sabe, diariamente o poder de Deus, pessoas que oram, pessoas que intercedem, pessoas que trazem palavras de confiança para a sua vida. Por mais que ele seja o menor na casa, por mais que ele seja o mais pequeno no ministério, por mais que ele seja uma pessoa que não tem influência nenhuma na sociedade, por mais que ele não esteja, por mais que ele não seja essa pessoa de grande conhecimento, mas ele conhece o Senhor Todo-Poderoso, e conhecendo o Senhor Todo-Poderoso, ele pode te dizer assim: levanta, assim como Jesus disse para aquele homem. E nós abrimos o nosso coração para os teólogos, queremos abrir os nossos corações para os grandes pastores, queremos abrir o nosso coração, sabe, para pessoas entendidas. E muitas das vezes nós abrimos o nosso coração, e não só o lugar onde nós estamos vê a nossa derrota, mas toda a sociedade vê a nossa derrota, porque nós abrimos o coração para pessoas erradas.
confiamos em pessoas erradas. Não basta só estar no lugar certo. Não basta só esperar no tempo de Deus. Precisamos estar do lado de pessoas que também confiam em Deus. Pessoas que podem nos apoiar. Pessoas que podem nos ajudar. Nós precisamos buscar essas pessoas. Nós precisamos buscar pessoas que já vivenciaram o sobrenatural de Deus sobre as suas vidas. Não as pessoas de dizer para você, nossa, você está passando por esse problema? Cara, sinto em te dizer. Não tem mais jeito, não. Não, nós temos que procurar pessoas para abrir o nosso coração e ter a certeza que da boca dessa pessoa vai dizer assim, ó, você está passando por essa situação? Tá difícil. Eu sei que tá, mas junto nós somos mais do que vencedores. Vamos orar, vamos interceder, porque nós servimos um Deus de todo poder. Um Deus de toda autoridade. Aquele homem durante 38 anos ficou vendo pessoas passando por ali, querido. Durante 38 anos aquele homem viu, sabe, pessoas de posse passando por ali, pessoas fortes, pessoas saudáveis, pessoas que tinham condições de ajudar ele, mas não o ajudaram. Mas um belo dia, chega diante dele, aquele que tem todo o poder e autoridade sobre a mim e sobre a sua vida, Jesus, e diz para aquele homem, levanta e anda. Não basta só estar no lugar certo, não basta só esperar no tempo de Deus, nós temos que ouvir de Deus, levanta e anda, mas de boca de homens e mulheres que realmente têm compromisso com Deus. Realmente, homens e mulheres que têm afinidade com Deus, que são íntimos de Deus. Como é que está o seu relacionamento? Com quem você tem andado nos últimos dias? Você tem andado com pessoas que têm te colocado um fervor no coração em dizer, acredite, continue marchando, continue prosperando. Ou você tem andado com pessoas que dizem assim, olha, se a sua situação está difícil, eu não posso te ajudar, porque a minha também é difícil. Nós encontramos isso por aí. Nós encontramos pessoas que não ajudam, porque também não acreditam. Agora, se nós andarmos com pessoas que acreditam, pessoas que realmente são tementes a Deus, com certeza, essas pessoas vão nos ajudar e nós vamos alcançar, ou sermos alcançados pela graça de Deus. Estarmos na presença de Deus. Então aquele homem, quando esperava nesse lugar, né, então várias pessoas passaram por ali. Quantas vezes você já se decepcionou com pessoas? Quantas vezes você já abriu seu coração para uma pessoa e logo em seguida essa pessoa revela para outra e vai revelando para outra, para outra e para outra? Quantas vezes você já foi envergonhado por pessoas? Quantas vezes você já foi, sabe, visto na sociedade como uma pessoa de má fama porque estava caminhando com alguma pessoa de má fama? Não basta estarmos no lugar certo, no tempo certo de Deus, mas andarmos perto de pessoas que não têm compromisso com Deus. Mas eu sei que nesse lugar há homens e mulheres que são compromissados com Deus. E eu quero andar com você. Eu quero andar próximo de você. Porque eu sei que você tem compromisso. Eu sei que você tem temência a Deus. Eu sei que você ora. E no dia que eu precisar, com certeza da sua boca vai sair uma palavra que vai me fortalecer. Agora, uma coisa eu quero que você também guarde no seu coração. Eu quero que você caminhe comigo. Porque no dia que você precisar, eu vou estar pronto para te ajudar. Nós somos um corpo. Um corpo chamado igreja. E nesse corpo, querido, e junto desse corpo, ou melhor, esse corpo está no lugar certo, esperando o tempo de Deus, mas muitas das vezes andando em companhias erradas. Reavalie com quem você está andando, com quem você está conversando, com quem você está abrindo teu coração. Aquele homem durante 38 anos, acho que pediu ajuda para muitas pessoas. Pediu apoio para muitas pessoas. E ninguém
o colocaram naquele tanque. Por quê? Porque as pessoas estavam interessadas no seu benefício, estavam interessadas na sua vontade. Mas Jesus se interessa por cada um de nós. E Ele se faz presente aqui, nessa noite. Amém, querido? Então, primeiro, estar no lugar certo. Segundo, esperar o tempo de Deus. E terceiro, andar com pessoas certas. E eu já quero aqui, indo para o final. Então, diante dessas 3 lições, diante desses 3 ensinamentos que nós aprendemos com esse homem, com a história desse paralítico, nós podemos concluir que Deus, no seu tempo, irá realizar o seu milagre. Você está esperando o milagre de Deus? Tá? Se tiver, levanta assim a sua mão. Está esperando o milagre de Deus? Vai ser no tempo dele então, querido. É no tempo de Deus. Ah, mas está demorando. É no tempo de Deus. Assim como eu disse, Deus vai realizar os milagres que nós estamos esperando. Mas é no tempo dele. É na vontade dele. Não é no nosso tempo, não é na nossa vontade. O milagre que nós tanto precisamos vai acontecer. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando. Eu sei do milagre que eu preciso. Eu preciso que Deus faça um milagre na minha vida. Mas se esse milagre não acontecer amanhã, eu não posso entrar em desespero. Se esse milagre não acontecer depois da manhã, eu também não posso entrar em desespero. O que eu preciso é estar permanente na presença de Deus. Não saia desse lugar de onde você está, chamado presença de Deus, por motivo nenhum. Porque todas as vezes que você sai desse lugar, todas as vezes que você consegue enxergar em outro lugar algo melhor para você, o anjo pode descer, mexer as águas, e você não está ali para ser colocado lá dentro. Esteja no lugar certo, na presença de Deus, diariamente. Porque quando nós estamos no lugar certo, no tempo certo, o milagre acontece. Talvez você esteja esperando o milagre vir da boca de alguém que você gostaria muito que viesse. E talvez o milagre não vai vir pela boca dessa pessoa. O milagre vai vir de um lugar ou de uma pessoa que você nem imagina que vai fazer na sua vida. Então espere, confie e dependa de Deus em todas as coisas. Amém, querido? Esse homem esperou no lugar certo, no tempo certo, com a pessoa certa. No lugar certo, no tempo certo, com a pessoa certa. Nós temos que estar no lugar certo, no tempo certo, com Jesus, o nosso Senhor. Amém, querido? Vou convidar você a se colocar de pé nessa noite. Vamos orar? Eu costumo dizer, nos finais das mensagens que eu prego, eu costumo dizer que eu não sei como você chegou aqui. Não sei quais são ou quais eram as expectativas que você tinha nessa noite. Porque muitas das vezes nós chegamos num lugar desse e nós queremos que a palavra ela se encaixe diante das necessidades que nós estamos vivendo. Muitas das vezes nós chegamos num lugar como esse e falamos: Senhor, hoje é o último dia. Se o milagre hoje não acontecer, meu Deus, se o milagre hoje não se realizar, eu vou deixar. Eu não vou mais caminhar. Muitas das vezes nós entramos pelas portas dos templos, mas entramos somente por aquilo que Deus pode fazer.
Nós entramos somente por aquilo que Ele pode realizar nas nossas vidas. E é errado isso. Nós temos que entrar nos lugares. Nós temos que entrar na presença de Deus, no lugar certo, por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. E muitas das vezes nós se frustramos, porque nós entramos nos lugares, nós entramos na presença de Deus, e falamos: o Senhor pode fazer, o Senhor pode operar o milagre, o Senhor pode fazer a transformação. E isso não acontece, porque nós viemos por aquilo que Ele faz. E nós temos que entrar na presença de Deus. Nós temos que debruçar na presença de Deus. Temos que colocar o nosso joelho na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu sei que Tu podes, mas que seja a Sua vontade sobre as nossas vidas. Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar essa circunstância. Eu sei que o Senhor pode reverter esse quadro. Eu sei que o Senhor pode me abençoar. Mas que seja feita a Sua vontade. Que seja cumprido o Teu querer sobre a minha vida. Como você entrou aqui hoje? Você entrou aqui porque Deus pode fazer um milagre na sua vida? Ou porque Ele verdadeiramente é o seu Deus? Você veio aqui hoje porque você tem a certeza que Ele pode mudar a sua história? Ou é porque você tem a certeza que você pode ter a vida eterna juntamente do lado dele? Deus, Ele não quer mudar a nossa história só aqui nessa terra. Deus, Ele quer mudar a nossa história para a eternidade. Para a eternidade. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que se você sair daqui crendo, se você sair daqui tendo a certeza que você está no lugar certo, volto a repetir, lugar certo não é o prédio, lugar certo é a presença de Deus, lugar certo é o altar do Senhor. E o altar do Senhor não se resume só aqui no templo. O altar do Senhor se resume na nossa vida. O altar do Senhor se resume no nosso quarto, na nossa sala, na nossa cozinha. O altar do Senhor se resume no nosso trabalho. Se você ter a certeza que você está nesse lugar, na presença de Deus, e entender que as coisas de Deus não é da maneira que nós achamos que tem que ser, pode ter certeza que o seu milagre muito em breve vai acontecer. Que o seu milagre muito em breve vai ser derramado sobre a sua vida. Mas busque a Deus por aquilo que Ele é. Esteja na presença de Deus por aquilo que Ele é. Espere no tempo de Deus por aquilo que Ele é, mas não por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. E você vai ver as janelas dos céus se abrindo sobre a sua vida. Talvez você chegou aqui com alguns problemas na família. E muitas das vezes as pessoas que nos vê pregando perguntam: você não tem problema? Você não tem problema na família? Tenho. Tenho dificuldade no casamento. Tenho dificuldade na educação dos filhos. Mas uma coisa eu sempre faço. Quando eu vejo que não está dando mais, quando eu vejo que tudo foge ao controle, eu paro, analiso e digo: está acontecendo isso porque a presença, porque eu não estou totalmente na presença. Talvez você chegou aqui passando por esse problema. Se volte para a presença de Deus. Se volte para a presença
do Deus da casa, do Deus do impossível, do Deus do milagre. Se volte para Ele. E diz: Senhor, eu sei que se eu sair daqui hoje com essas convicções, como o Senhor é um Deus que é Senhor da minha vida, eu posso chegar lá em casa agora e ver a situação mudada. Mas também eu posso chegar lá e encontrar a mesma situação, mas eu não vou desanimar, porque eu sei que o meu tempo vai chegar e a minha vitória vai ser alcançada no seio da minha família. Talvez você chegou aqui muito preocupado, porque durante algum tempo você tem lutado e não tem nada acontecido. O salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me atendeu. Espere com paciência no Senhor. Espere com temor no Senhor. Espere confiantemente no Senhor. E tenha certeza que Ele está inclinado, ouvindo as suas orações. Não desanime. Não pare de lutar. Não pare de buscar a presença de Deus. Porque aquele homem não parou. Ele não desistiu. Por mais que os anos se passaram na vida daquele homem, ele continuou firme. Ali, próximo do tanque. Por mais que as pessoas passavam por ali e não davam atenção para ele sabia que um dia alguém ia estender as mãos para ele. Ele não perdeu as esperanças. E o grande dia chegou. Talvez hoje seja o grande dia do seu milagre, querido. Talvez hoje seja o grande dia da transformação que você tem tanto buscado na sua casa, na sua vida. Talvez hoje seja o grande dia de você ver as janelas dos céus abertas sobre a sua vida. Mas se não for, não desanime. Não deixe de crer. Não deixe de perseverar. Não deixe de buscar a presença de Deus. Porque esse dia vai chegar. Amém? Pai, nessa noite nós, mais uma vez, somos gratos pela Tua palavra. Mais uma vez nós fomos ministrados, Senhor, de uma maneira especial. Ó Deus, nós queremos nessa hora, Pai, ó Deus, de uma maneira especial, ó Deus, assim como foi ministrado nessa noite, nós queremos consagrar o lugar da nossa vida. Nós queremos consagrar, Senhor, o lugar certo, o lugar, ó Deus, a qual o Senhor tem colocado diante de nós, para caminharmos, para andarmos, para vivenciarmos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, mas nós temos a certeza desse lugar, mas também há pessoas que estão no lugar certo já faz algum tempo e nada aconteceu, nada mudou. Ó Deus, nada de novo foi feito sobre a vida dessas pessoas. Assim como nós, Senhor, um dia estendemos as nossas mãos, Te aceitamos como Senhor das nossas vidas, abrimos o nosso coração, nós vimos o Seu cuidado especial, vimos o Senhor nos restaurando, vimos o Senhor, ó Deus, operando sobre nós com a Tua graça. E nesses dias, Senhor, algumas promessas foram feitas a nós. Nesses dias, Senhor, alguns projetos foram colocados diante de nós, dizendo: olha, vai acontecer. Mas já faz tempo, Senhor. Já faz tempo que nada acontece, já faz tempo que nada de novo acontece nas nossas vidas. E nós, muitas das vezes, nos chegamos na Tua presença desanimados, sem esperança, preocupados, Senhor.
Mas nessa noite nós entendemos que não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. E por isso, Senhor, nós vamos sair daqui convictos, cheios de esperança. Ó Deus, tendo a certeza que a promessa que um dia foi feita a nós, ela vai se realizar. Que o milagre um dia, ó Deus, falado que ia acontecer sobre as nossas vidas, vai acontecer, Senhor. Então, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nessa noite, além de nos trazer para o lugar certo, a sua presença. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer: não desanime, persevere, continue caminhando. Nós queremos também te agradecer pelas pessoas que o Senhor tem colocado dos nossos lados. São pessoas de bem, são pessoas a qual nós podemos confiar, podemos abrir o nosso coração e caminhar juntos, Senhor. Ó Deus, abençoa. Abençoa, Senhor, porque talvez as necessidades, as dificuldades, as lutas que o meu irmão está passando são maiores do que a minha. São mais difíceis. E nessa hora, Senhor, eu quero, como pessoa, estender a mão em oração para aquele que chegou aqui cansado, para aquele que chegou aqui abatido, para aquele que chegou aqui sem esperança, para aquele que chegou aqui desanimado, Senhor. O fortaleça, Pai. Derrama sobre ele a tua graça. Derrama sobre ele o seu entendimento. Derrama sobre ele o teu cuidado. Derrama sobre ele, ó Deus, o teu amor. Derrama sobre ele a sua misericórdia, Senhor. Que ele pode ter a certeza, Senhor, no seu coração, que essa oração, Senhor, é uma oração sincera, é uma oração pedindo para que o Senhor intervenha nessa circunstância e que seu filho possa receber o milagre a qual ele tem buscado, a cura a qual ele tem, ó Deus, buscado, a transformação a qual ele tem, ó Deus, buscado na tua presença. Abençoa meu irmão, Senhor. Talvez eu não consiga ajudar financeiramente. Talvez eu não consiga ajudar humanamente falando, Senhor. Mas espiritualmente nessa hora. Ó Deus, assim como o Senhor disse para aquele paralítico. Nessa hora, Senhor, eu tenho a certeza que o Senhor está dizendo para esse meu irmão, para essa minha irmã, que chegou aqui abatido, sem esperança, Senhor. Levanta nessa noite e ande. Levanta nessa noite e saia daqui convicto da sua vitória, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, mais uma vez, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Querido, põe a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, mais uma vez somos gratos. Te pedimos agora em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos conceda uma noite agradável, uma noite de descanso abençoada na Tua presença. Que o dia a qual já está preparado para cada um de nós, seja um dia que o Teu querer, que a Tua vontade, ó Deus, esteja se realizando sobre as nossas vidas. Ó Deus, que não seja um dia a qual nós queremos, que seja um dia resolvido por nós, mas seja um dia a qual nós possamos entregar nas Tuas mãos e confiar que vai ser o melhor dia da nossa vida. Que o Senhor nos conceda a graça, ó Deus, constantemente, para que dos nossos lábios, Senhor, saiam palavras que transformem vidas, que alcance corações, que leve almas à Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Nos dirija em segurança, nos livrando de todo mal. Ó Deus, nos dê, através do Seu Santo Espírito, orientação, Senhor, para não andarmos por caminhos errados, por não trilharmos caminhos a qual nós achamos que tem que ser o caminho melhor para nós, mas que nós possamos andar nos caminhos a qual o Senhor tem reservado para cada um de nós.
Nos conceda, ó Deus, sabedoria para nos livrar de tudo aquilo que desagrada o Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. E mais uma vez, obrigado, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo venha sobre nós, Igreja do Senhor, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz e não se esqueça, querido, não saia do lugar de onde você está. Volto a repetir, não do templo, mas da presença de Deus. Não saia desse lugar, porque é nesse lugar que a sua vitória vai ser alcançada, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe. Vá em paz.